Já reparou que Deus pode fazer o bem a partir dos erros dos outros? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitas vezes na nossa vida espiritual nós ficamos pensando, mas meu Deus, se eu agir conforme o meu desejo e não conforme o teu desejo, achando muitas vezes que estou fazendo a sua vontade e na verdade estou fazendo a minha, como será? O que isso acontecerá? Uma coisa que me consola muito e quero já deixar no começo desta mensagem para você é que Deus age mesmo nos nossos erros. Ou seja, se nós temos o desejo de fazer o bem, Deus há de consertar os nossos erros. E às vezes, mesmo que o desejo às vezes é ruim, a intenção é má, ainda Deus é capaz de justamente provocar um bem. Isso muitas vezes acontece, muitas vezes até ouvimos falar, mas eu acho que hoje nessa história podemos ver isso também de uma forma clara. Por isso, pega o texto que está em Gênesis, capítulo 44, versículo 18 ao 21, depois 23 ao 29 e depois o capítulo 45, versículo de 1 a 5. Diz assim: Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse: Perdão, meu senhor, permita ao teu servo falar com toda franqueza, sem que acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como um faraó. Foi meu senhor que perguntou aos seus servos: Ainda tendes pai ou outro irmão? E nós respondemos ao meu senhor: temos um pai já velho e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu, e o único filho de sua mãe que resta, e o seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste a teus servos: traze-o a mim para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o vosso irmão mais novo, não vereis mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto de teu servo, nosso pai, contamos tudo o que o meu senhor tinha dito. Mais tarde disse-nos nosso pai: voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhe respondemos: não podemos ir, a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, nós não podemos apresentar-nos àquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu: bem sabeis que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles saiu de casa e eu disse: um animal feroz o devorou, e até agora não apareceu. Se me levares também este e lhe acontecer alguma desgraça no caminho, farei descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: mandai sair toda a gente. E assim não ficou mais ninguém com ele, quando se deu a conhecer aos seus irmãos. José rompeu num choro tão forte que os egípcios ouviram de toda a casa do faraó. E José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme temor. Ele, porém, cheio de clemência, lhe disse: aproximai-vos de mim. Tendo-vos ele aproximado, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflinjais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus mandou-me adiante de vós para o Egito. Palavra do Senhor. Que forte, né? Ou seja, ele se revela aos irmãos e vai dizer justamente isso: não vos aflinja, nem vos atormenteis. E depois, antes já tinha pedido para os irmãos se aproximar. Ou seja, ele, em vez de afastar, em vez de justamente derramar a ira sobre os irmãos, ele começa a aproximar os irmãos. Ele começa a dizer: olha, não tenha medo, não se aflinja, porque eles estavam morrendo de medo agora. Afinal de contas, estavam diante deles aqueles que eles condenaram. E ele vai dizer algo muito forte: porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou diante de vós. Ele está dizendo o seguinte: olha, não foi vocês que me venderam. Não foram vocês que fizeram algo contra mim. Foi Deus que quis que eu fosse adiante de vós. Ou seja,
muito mais do que o erro de vocês, muito mais daquilo que é a maldade que há no coração de vocês, há uma vontade de Deus que se realizou em meio a tudo isso. Um Deus que quis que, de certa forma, eu pudesse estar adiante de vós, que eu chegasse primeiro e que eu fosse o meio pela qual vocês encontrariam a salvação, ou seja, que vocês passariam pela fome. Peraí, ele deveria falar agora do que fizeram, da maldade, da injustiça? Deveria justamente agora fulminar os seus irmãos, depois de ter visto todo aquilo que foi feito, todo aquele mal que foi realizado? Ele poderia ter guardado isso durante anos e agora poderia justamente vingar-se, como nós dissemos na homilia passada? Mas não, ele compreende que foi Deus que realizou algo bom em cima da maldade daqueles que eram seus irmãos, daqueles que eram mais próximos. É como se dissesse para você: esses meus amigos de trabalho aqui que são muito próximos estão agindo com maldade. Esses meus familiares aqui estão agindo com maldade contra mim. E você passasse agora a dizer o seguinte: Deus está agindo sobre esta maldade. Deus está querendo que eu vá adiante no quê? Para quê? Como? Para que eu realize o quê? Uma vingança? Não. Para que você possa realizar o bem. O mal nunca poderá operar sobre o bem, a não ser que o nosso coração se deixe obscurecer pelas trevas que justamente entrou no coração dos outros. Por isso, pense bem, porque Deus continua a realizar o seu bem, apesar de todo o mal que muitas vezes nos envolve. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.